Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre hepatites virais, né, cachumba, sarampo, ok? Voltado aí para o diagnóstico dessas doenças virais, certinho? Então, entender um pouquinho, né, como que é essas doenças, como que funcionam aí dentro de um período de prodromicidade e avançando aí para a nossa unidade, finalização da unidade 4, né? Seção 3. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Vou pegar aqui os slides. Eu vou reservar aqui a aula de hepatites virais e reservar também a aula de sarampo, cachumba, para a gente falar um pouquinho sobre esses vírus. Ok? Professor, Fala, Carlos. boa noite. Gente, Você vai passar algumas questões para a gente estudar em relação à matéria da prova? hoje não. Hoje eu só vou concluir aí a minha matéria. Já tem as questões do AVAS, né, para você fazer. Você tem feito as questões do AVAS, pré-aula e pós-aula? Sim, sim, todas. Além dessas questões, tem as questões do exercício. Você também tem feito lá no exercício do livro? Do livro também, finalizei. Isso. Aí, na aula que vem, a gente vai entrar no processo de revisão. Aí eu vou elencar alguns exercícios para a gente estar tratando aqui a partir da aula que vem. Mas hoje, para encerrar a matéria, tá bom? A sua prova não vai ser sexta-feira que vem, não? É na semana do dia 15, então, sua prova? É. Ah, tá. Eu pensei que era na semana que vem agora. Não. Não, beleza. Vai ser na outra, na semana do dia 15, exatamente. Não, Semana que beleza. vem, então, olha lá, semana que vem, já que entra na semana, né, de 4 a 8, é uma semana de revisão que a gente vai fazer, certo? E aí depois a nossa semana de prova, certinho? Não, beleza. Eu também achei que seria semana que vem, ô Carlos, porque a disciplina MI, né, no semestre passado, vocês lembram que ela veio da instituição, né? Aí esse semestre, eu até conversei com a Daiane e vai ser de elaboração do professor também, certo? Ah, tá. Eu Não, vou beleza. exercício com vocês e a gente faz uma revisão semana que vem e depois aplica a avaliação, certinho? Fechou. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Rapidinho aqui, só mostrando um panorama aqui, né, dessas situações, e a gente já tem alguma dúvida em relação a isso ainda? Prova, ela vai ser de múltipla escolha, né? 20 questões,
É diferente da primeira, né? Essa prova vai ser de 20 questões e o link dela vai ser disponibilizado às 8 horas da manhã do dia 15 e vai encerrar às 23 horas e 59 minutos do dia 15, tá bom? Então, é só no dia da prova mesmo que você vai vir, vai fazer sua prova e pronto. E aí tem 16 questões de múltipla escolha e 4 questões onde você vai digitar a resposta, tá bom? Que é aquela famosa questão subjetiva, certinho? E aí eu vou elaborar essa prova de acordo com o conteúdo ministrado dentro do nosso contexto aqui de fisiopatologia das doenças infecciosas, imunes e virais, certinho? Vamos para a aula. Compartilhando aqui a tela com vocês. Bora lá, então. Na sessão passada, né, unidade 4, sessão 2, a gente abordou alguns grupos de vírus, né? Na verdade, na unidade 1 a gente falou sobre a morfologia viral, né, introdução à virologia, como que era, e a partir da unidade da seção 2 aqui, a gente já começou a ver algumas coisas em relação a algumas doenças virais, e a gente falou bastante sobre herpes vírus na aula passada, tá bom? Falamos, além do herpes vírus, falamos também do citomegalovírus, do vírus influenza, não é? Vírus da varicela, catapora, ok? São todos vírus aí importantes dentro desse contexto. E na aula de hoje a gente prossegue, né, falando aí de mais virologia, mais doenças virais. Olha lá, nós falamos do vírus da rubéola, do herpes vírus humano, do citomegalovírus, do influenza e do papiloma vírus, né? Tema da aula passada, ok? Agora na aula de hoje, unidade 4, seção 3, vamos abordar o vírus do sarampo, não é? Eu até já falei um pouco, né, do vírus do sarampo, na ocasião em que falei de rubéola, e falamos ali de alguns sinais e sintomas devido à semelhança da rubéola, que antigamente foi classificada também como um sarampo, chamada aí a doença de sarampo alemão, certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre hepatites virais, sarampo, vírus Epstein-Barr, a gente já falou sobre ele, que é o vírus da mononucleose infecciosa. Eu aproveitei para falar desse vírus na aula anterior, porque ele está dentro da família da família Herpes viridae, lembra? A família Herpes viridae tem o herpes labial tipo 1, tem o herpes labial tipo 2, o tipo 3, que é a varicela ou catapora, e aí vem o tipo 4, né, que é o Epstein-Barr, e o tipo 5, que é o citomegalovírus. Aí, como eu já ia falar de herpes vírus, né, aproveitei para falar de catapora, citomegalovírus e Epstein-Barr, certinho? E na ocasião, né, que eu falei de rubéola, a gente falou um pouquinho sobre o sarampo, né? E aqui nessa aula de hoje vamos falar sobre cachumba e hepatites virais também, certo? Encerrando aí essa unidade 4, seção ponto 3. Certinho, pessoal? Então vamos lá argumentar sobre esses assuntos, né, tão pertinentes aí à virologia e à nossa disciplina. Hepatites virais, já vou deixar aqui aberto, a gente vai falar sobre ela. Hepatites virais, a gente conhece praticamente 3 tipos aí de hepatite que são mais difundidos. Mas existe uma gama de hepatites aí, não é?
Agora, hepatites, né, elas têm aí a transmissão por água e alimentos contaminados, mas também por pérfuro cortantes, via vertical, relações sexuais, entre outras situações. E aqui falta falar também da cachumba e do sarampo. Então, deixa eu subir essa aula número 6 aqui, também para falarmos da, especificamente, cachumba e sarampo. O belo a gente já falou, certo? Vamos falar aí da cachumba e do sarampo. Então, vamos começar por essas doenças respiratórias, né? E deixar as hepatites para o final aí. Rubéola a gente já falou na aula passada, né? Poderia ter até colocado junto aqui, mas eu preferi deixar para seguir a sequência do seu livro, visto que a gente já adiantou o assunto aí do Epstein-Barr dentro da família Zerpiviridae, que é uma família enorme, né, que a gente tratou na aula passada. Então, falando sobre o sarampo, a profilaxia, né, ela vem por vacina, né, é a mesma vacina que tem ali a vacina da rubéola, tem a vacina do sarampo, né, que é a dupla viral, ou pode ser a tríplice viral, sarampo, rubéola ou cachumba. Né? Ou se quiser acrescentar também, né, a quádrupla viral, sarampo, rubéola, cachumba, varicela. Também hoje nós temos a pentavalente, né, que acrescenta aí a catapora, né, a hexavalente, que acrescenta hepatites virais, né, e a heptavalente, que acrescenta aí o rotavírus, ok? Então, falando do sarampo aí, doença viral causada por... Deixa eu abrir aqui direitinho. Olha lá, sarampo, doença viral causada por um paramyxovírus, né, extremamente contagiosa, dissemina por via respiratória, como a gente já viu na aula anterior, certinho? O período de incubação varia de 8 a 12 dias e a transmissão, antes do aparecimento da doença e perdura até o 4º dia, né, após o aparecimento da erupção. Então, esse é o período de transmissão. Ela é capaz, né, de ser transmissível antes do aparecimento do exantema do rastro cutâneo característico e perdura até o 4º dia após o aparecimento desse rastro cutâneo aí, certo? E o período de incubação aqui varia entre 8 a 12 dias. A pessoa contraiu o vírus, né, ele pode ficar incubado sem manifestação clínica nenhuma, porém já potencialmente, né, transmissível, e o período de incubação varia aí de 8 a 12 dias, certo? Então, o vírus do sarampo, ele é um vírus do tipo RNA fita simples, tá bom? Envelopado, ou seja, ele tem um envelope, né, que contém o seu capsídeo viral, ok? E possui, né, hemaglutinina na sua superfície do envelope. Causa ali hemólise, multiplica-se em células do pulmão humanas e rim de macaco, né, como formação de sincícios de ECP, tá bom? Onde vai formando ali o processo citopatológico, né, das células infectadas pelo sarampo. Então, olha só, o vírus, ele penetra aí por via respiratória na mucosa e seios nasais, multiplica-se e passa à circulação. E aí depois a pessoa sofre uma indisposição que antecede a doença e dura de 3 a 10 dias, apresentando aí febre alta, mal-estar, coriza, conjuntivite, tosse, falta de apetite e as manchas de Koplik, que a gente viu na aula passada, onde o palato duro e o palato mole no céu da boca apresentam ali manchas esbranquiçadas, que são as manchas de Koplik, certinho? E aí existe, então, o início, a entrada aqui pela cavidade
nasal, oral, inalação de aerossol contaminado, e isso passa, então, a se multiplicar depois na nasofaringe, orofaringe, e depois adentra aí vias aéreas e passa para circulação, ok? E olha só, um eritrema característico, um racho cutâneo característico aí do sarampo. O eritrema inicia-se na região retroauricular, ok? E aí espalha-se por face, pescoço, troncos, membros superiores e inferiores. Bom, a febre persiste com o aparecimento do exantema, visto que esse aparecimento do exantema, que justamente já é o seu sistema imunológico, coagindo o vírus dentro do seu processo de replicação, porque o vírus começa o processo de replicação, logo ele atrai o sistema imunológico a promover a resposta imune inata, depois a resposta imune adquirida com produção de anticorpos, certinho? E aí eu tenho o aparecimento de sintomas, febre e exantema. Terceiro dia, eritrema esmaece, ou seja, dá uma melhorada no eritrema, descamação fina da pele, desaparece a febre e, se persistir a febre, é sinal de possíveis complicações. Os gânglios aumentados no pescoço e nuca são comuns, tá bom? Infartamento ganglionar cervical, porque a porta de entrada do vírus é justamente vias aéreas, então os linfonodos que estarão infartados é justamente os linfonodos gânglios cervicais, ok? E aí, diarreia, frequente em crianças com baixo nível socioeconômico. Então, acredita-se nessa questão da diarreia, próprio quadro de febre, prostração, entre outras coisas, acabam complicando para distúrbios gastrointestinais, tá bom? E aí a pessoa fica bem pintadinha, né, com exantemas aí, ou eritremas de racho cutâneo, espalhados por todo o corpo. E as manchas de Koplik, como eu mostrei na aula passada e aqui novamente, né, apresentando aqui manchas esbranquiçadas no céu da boca, ok? Olha lá, abriu, né, abriu o bocão, aqui está o céu da boca da pessoa e aqui a bochecha, tá bom? A mucosa lateral aqui, se vocês observarem, tá os dois dentes, e aqui também na bochecha a mancha de Koplik presente, né? Isso aí é um sinal bem característico. Por fora, um exantema, né? Papular eritrematoso, bastante característico do sarampo, e na mucosa bucal as manchas de Koplik, certo? Então, isso aí já é um indício clínico muito forte para que o médico peça em seu diagnóstico sorologia de IgG, não é? E IgM para sarampo. Aonde nessa situação clínica aqui, com certeza a pessoa vai dar um IgM reagente, tá bom? Então, IgM reagente nessa situação. Estou vendo o sintoma acontecer, então a pessoa está com a doença. Não é? Se esse exantema aqui, associado à mancha de Koplik, já é um indício de sarampo, o confirmatório, o médico pede a sorologia, e nessa situação vai dar um IgG, IgM reagente, tá bom? Nessas duas situações aqui. Olha, mais imagens aqui com contraste de luz para você ver justamente, né, o quão invasivos são esses eritremas, né? E aí o quadro, né, do diagnóstico virológico do sarampo é a demonstração direta de antígenos virais através da técnica de imunofluorescência direta em aspirados de nasofaringe. Então, aquela mesma coleta que eu ensinei para vocês na aula passada, da nasofaringe, pega o suave, coloca lá na nasofaringe, também é uma coleta que pode ser feita para o sarampo, certo? E aí se emprega a imunofluorescência direta, não é? A gente estudou a imunofluorescência direta aqui nos métodos laboratoriais. Tá? Então, a gente pegaria ali a lâminazinha de imunofluorescência direta, ok?
pegaria o material clínico que veio lá do suave que você coletou da nasofaringe, esgotaria esse suave em meio líquido, ok? E aí, em meio líquido, pipetaria, né, depois da centrifugação, o sedimento aqui na minha lâmina, ok? E aí faria uma imunofluorescência direta, buscando aí a presença do vírus na nasofaringe. Também pode ser feito a reação, né, de PCR em tempo real, aonde se eu isolar algum RNA viral do sarampo, significa que a pessoa tem a presença do vírus. E os métodos sorológicos, que podem ser a pesquisa do antígeno ou de anticorpos, através do método de ELISA, tá bom? E a detecção de IgM por imunofluorescência indireta, certo? São algumas possibilidades diagnósticas para o sarampo. E aí, no caso, uma complicação, né? Pneumonia pelo vírus do sarampo, né? Onde a gente observa aí as células gigantes, que são sincícios com inclusões intracitoplasmáticas, certo? Então, olha lá, aqui eu tenho o parênquima, né, pulmonar, com os pneumócitos, aqui envolvendo o alvéolo pulmonar, olha lá, certo? Aqui o parênquima pulmonar, e aí a formação, né, dessas células gigantes, né, que vocês estão vendo aqui, com sincícios, né, que nós chamamos de sincícios, e apresentando aqui inclusões intracitoplasmáticas, que são justamente esses vacúolos, né, presentes aqui, primeiro pela formação da célula gigante, né, que não é normal. Essas células se formam, nós chamamos de sincício, e aqui um corte histológico, né, de pulmão, onde você observa a formação dessa célula gigante com inclusões intracitoplasmáticas, características aqui da formação no vírus do sarampo. A pneumonia por vírus do sarampo. Certinho? E aqui a gente observa, né, a questão da aplicabilidade, né, da imunofluorescência, certo? Nesse caso aqui, pesquisando diretamente numa cultura de células, né? A gente observa aqui a questão da onde tem a imunofluorescência, é porque a célula está infectada com o vírus. Então, a gente observa aqui dos pneumócitos, logo na entrada do alvéolo pulmonar, que tem essa cavidade aqui, a gente observa que as células aqui já estão infectadas pelo vírus e que elas vão, né, gradativamente migrando. O vírus, perdão, vai gradativamente se disseminando para o parênquima pulmonar afora. Olha lá, certinho? E aí a prevenção, né, como é um vírus RNA de baixa mutação, tem-se a vacina. Né, vacina com o vírus vivo, atenuado, cultivado em fibroblastos em embriões de galinha. E aí nós temos os tipos de amostras Moratem, né, a Schwartz, a AIKC e a CAN70. Certinho? Então, isso daqui é a prevenção para o sarampo, que é a vacinação, né, gente? Contra, é o que eu falei na aula passada, contra males respiratórios, a melhor prevenção é a vacina. Certo? Porque por mais que a gente use máscara e promova, né, isolamento, a gente não tem como manter isso por muito tempo e a viremia continua. Então, a vacinação é a melhor saída, tá bom? Cachumba também, né, ela é causada aí, por infecção através de inalação de partículas contaminadas com o vírus da cachumba, aonde a infecção é uma infecção generalizada causada por um vírus com tropismo pelo sistema nervoso central, tá bom? E por tecidos glandulares. O período de incubação é de 14 a 21 dias e os sinais clássicos, doença febril com parotidite e aumento das glândulas submaxilares. Isso é típico da cachumba, né? Então,
Ainda bem que esse vírus, apesar de ter tropismo para o sistema nervoso central, em quadro inicial ele dá, né, entrada e infecta justamente as glândulas parótidas e subaxilares. E aí tem aquela famosa história, né? Menino com cachumba não pode fazer exercício, não pode correr, não pode fazer nada, porque senão a cachumba desce para os testículos ou para o ovário, no caso das mulheres, e tem nada a ver, velho, cachumba descer, né? O que acontece normalmente é que quando você está praticando exercício físico, aumenta aí o fluxo sanguíneo, a irrigação sanguínea, não é? Os batimentos cardíacos também vão aumentar e nessa situação você vai acabar, né, hipervascularizando uma glândula que está já inflamada com o vírus presente nela. O que acontece? O vírus cai na corrente sanguínea, aí sim, caindo na corrente sanguínea, ele dissemina e aí pode infectar as gônadas, mas também pode infectar o sistema nervoso central. Certinho? Então, o vírus, né, denomina-se vírus da cachumba, em inglês mumps, né, é um paramyxovírus, né, um só sorotipo, ainda bem, né, gente? E graças a Deus tem vacina também, porque senão seria mais um transtorno. É um vírus RNA de fita única, envelopado, ok? E aglutina hemácias de galinha, tá bom? Multiplica-se em cavidade amniótica de ovos embrionários, células de macaco e outras, causando hemadsorção. Cachumba, no caso aqui, a transmissão, a inalação de secreções respiratórias, e a idade mais comum é entre os 5 e 15 anos, né? Onde tem aí, entre crianças, um maior contato, certo? E entre jovens adolescentes, vamos falar assim, né? São pessoas que também têm muito contato e podem se transmitir por cachumba. Mas lembrem-se que essa transmissão, ela acontece, mas se a pessoa estiver vacinada, está tudo certo, ela não vai desenvolver os sinais e sintomas. Infectividade menor do que o sarampo e adultos podem não ser imunes, né? Então, não tomou a vacina, ou tomou a vacina e não entrou em contato com o vírus por muito tempo para manter as memórias imunológicas. A pessoa pode se tornar não imune e pode contrair cachumba lá, né, na sua idade adulta, tá bom? Então, a vacina, né, tornou a cachumba muito rara. Hoje você quase não vê casos de cachumba, né, graças à questão da vacina, e justamente por afetar as submaxilares e a parótida, a pessoa tinha deformação, né? O inchaço dessa glândula ficava dolorido, certinho? Então, isso aqui é o sinal típico da cachumba, que não só acontece em crianças, mas também em pessoas de idade, ok? Que não estejam imunologicamente competentes contra o vírus, certinho? E aí, um sinal e sintoma clínico é dor, né, inchaço lateral, né, na onde está infectado. Observem que, normalmente, ela escolhe uma glândula parótida e uma submandibular, ok? Para fazer aqui o seu papel citopatológico virêmico, certo? E aí, uma situação, quando a pessoa está assim, ela não consegue comer doce, porque quando a gente vai comer doce, a gente tem que salivar, certo? Só de eu falar aí, sua boca já começou a salivar, né, se você gosta de doce. E aí, o que acontece? A pessoa está com cachumba, está com parotidite, né? Inflamação da glândula parótida ou da submandibular. Se você apresenta um doce para ela, só de apresentar já começa a doer, né, onde está inchado. É um sinal que é a glândula que está inflamada, tá bom? E aí é um diagnóstico caseiro, né, que a gente utiliza para saber se está ou não com cachumba.
O vírus é importante, causa de meningite, visto que ele tem tropismo do sistema nervoso central, e menos frequente a meningoencefalite, tá bom? Meningite não é acompanhada por parotidite em 50% dos casos, ou seja, o vírus tem tropismo pelo sistema nervoso central e, em algumas situações, ele já causa diretamente a meningite, tá bom? E a infecção ou vacinação confere imunidade duradoura. Graças a Deus, não é? Menos um patógeno aí para causar danos para a espécie humana. Só vai causar danos se algum dia esse vírus sofrer alguma mutação, certinho? Aí tudo que foi feito em questão de vacinação tem que ser revisto. As complicações, orquite, pancreatite e raros casos de oforite, tireoidite, tá bom? Orquite e oforite são mais comuns após a puberdade. E adultos tendem a apresentar doença mais severa. Cerca de 20% dos adultos masculinos infectados desenvolvem a orquite, né? Que é aí a esterilidade, devido a esse processo que eu falei. Não é que desceu para as gônadas, né? Mas é porque a pessoa não sossegou, tá? De doente, tem que ficar de repouso, e aí a hipervascularização acaba deslocando o vírus para a corrente sanguínea e infectando ali as gônadas, tá bom? E o diagnóstico sorológico é feito por ensaio imunoenzimático, onde tem-se aí a pesquisa de anticorpos também da classe IgG e IgM, tá bom? Aonde uma pessoa com sinais e sintomas clínicos, como a gente viu aqui, né, é uma pessoa, né, candidato a ter um IgM reagente para cachumba, certo? E IgG também presente nessa situação. Agora, se você é vacinado, a única coisa que você vai ter hoje é o IgG, tá bom? De alta avidez, porque você tomou essa vacina quando você era criança, então a avidez, né, desse IgG é uma avidez alta, simbolizando que é num passado bem remoto, certinho? E aí o diagnóstico, né, pode também passar por PCR em tempo real, certo? Você, como tem ELISA é mais barato, mas a pessoa, né, dando um ELISA negativo e tendo uma clínica dessa daqui, o médico pode solicitar a pesquisa de PCR, né, em tempo real, aonde isolamos ali o RNA viral da cachumba. Certinho? E o isolamento só utilizado em caso de meningite, né, porque o líquor é um material nobre, né, ninguém vai fazer punção de líquor ali, cada gotinha daquele líquor é muito valiosa. Numa punção, né, o médico não consegue extrair ali muitos ml. Então, aí utiliza uma pouca quantidade, principalmente em caso de suspeita de meningite, para fazer PCR para vários tipos de vírus, tá bom? Então, para fazer o exame de líquor já pela própria bioquímica, você consegue ali suspeitar se é uma doença viral, bacteriana ou fúngica, tá bom? Se for bacteriana, a glicose do líquor vai lá embaixo, porque a bactéria consome glicose, certo? Da mesma forma, o fungo consome um pouco de glicose, agora o vírus não consome glicose, não é? Então você vai ter uma alta celularidade, presença de neutrófilos, não é? No líquor, apresentando ali também uma pouca turvação do material e a glicose normal, ou seja, suspeita de uma infecção viral, e aí vai pesquisar os principais vírus que têm tropismo para o sistema nervoso central. Dentre eles, a cachumba é um, né, do que nós pesquisamos. O isolamento só utilizado em caso de meningite, né, espécime utilizada é o líquido cefalorraquidiano e lavados da garganta. Inocular células de rim de macaco e observar a hemoabsorção com hemácias de galinha. Tá bom?
é uma outra forma que eles fazem na cultura, né, na visualização do efeito citopático desse tipo de material. Inocula o espécime clínico, né, em células de rim de macaco e observa esses efeitos citopáticos de hemoabsorção, né, com hemácias de galinha também. Certinho? A vacina, então, é a mesma do sarampo, da rubéola e da cachumba, que é a tríplice viral, certo? Ou pode ser isolada, né? Se a pessoa quiser só cachumba, tem vacina só para cachumba. Mas para que ficar tomando uma agulhada para vacinar de cachumba, uma só para rubéola, outra só para sarampo? Na rede pública, hoje, né, disponibiliza-se essa tríplice viral aqui, ó, tá bom? Então, não precisa você ficar tomando uma agulhadinha para cada um, vai uma agulhadinha para 3 de uma vez. E aí, toma mais uma agulhada para hepatite e outra para catapora, tá bom? Na rede particular, eles colocam tudo em uma só agulhada, certo? E aí, a gente fecha aí o quadro do sarampo e da cachumba. Citomegalovírus a gente já falou. Agora vamos falar de hepatites. A hepatite só tem uma aqui que talvez possa gerar um pouquinho mais de confusão. Como eu falei para vocês, hepatites virais, né? Elas podem ser de várias hepatites, não é só A, B e C, como você normalmente conhece. Tem A, B, C, D, Epsilon, F, G, T, T, V, entre outras, tá bom? E aí, as mais conhecidas são a hepatite A, B e C. As hepatites transmitidas a homens por água e alimentos contaminados são as hepatites A e E. As outras hepatites, né, elas são transmitidas ao homem através de pérfuro-cortantes, vias parenterais aí. Portanto, né, relações sexuais, transfusões sanguíneas mal-sucedidas e contato com fluidos corporais contaminados. Isso é via parenteral. E aí, para você não esquecer mais nunca, né, eu sempre tenho um macete. Né? Quais são as hepatites transmitidas por água e alimentos contaminados? Água não começa com A, então A de hepatite A de água, tá bom? E aí você nunca mais esquece que a hepatite A é transmitida por água e alimentos contaminados. E aí, se você quiser ir mais além, hepatite A de água e alimentos contaminados, tá bom? Então, vocês vão sempre lembrar da hepatite A e alimentos contaminados, tá bom? Então, a hepatite A e a hepatite E são transmitidas por água e alimentos contaminados. O resto é parenteral, certinho? Hepatite B, C e D, ok? E aí você tem as hepatites virais, visto que hepatite é uma inflamação no fígado, nesse caso aqui viral, causada por vírus. Mas hepatite, você sabe que não é só vírus que causa ela, né? Mas aqui a gente vai estudar as virais, afinal de contas a gente está falando delas, certo? A hepatite C, ela é causada por um flavivírus, a hepatite D ou delta é um vírus defetivo, a hepatite E é um calicivírus e a hepatite G é um flavivírus, tá bom? Olha só, tipos de hepatite, fonte de vírus aqui. A e a E, como são água e alimentos contaminados, a principal fonte do vírus são as fezes da pessoa contaminada, que contamina ali as coleções aquáticas e por isso pode contaminar também alimentos e normalmente a gente contrai isso aqui ingerindo água e alimentos contaminados. Por isso a via de transmissão sempre é fecal-oral, certo? Nessas duas hepatites. A cronicidade, ou seja, essas hepatites evoluem com a cronicidade, a pessoa vai ficar com hepatite para sempre com hepatite, até morrer de hepatite? No caso das entéricas, não.
sempre é uma infecção autolimitada que evolui para cura, certo? A prevenção, no caso da hepatite A, né, pré e pós-exposição, tratamento da água, e aqui tem vacinação, tá bom? Tem vacina para hepatite A. Então, tem vacinação, certo? Ou imunização. No caso da E aqui, resta tratamento de água, visto que não tem vacinação para hepatite E, certo? No caso da hepatite B, C e D, nós temos aí a fonte do vírus, são fluidos corporais contaminados, não necessariamente só o sangue, tá bom? Mas principalmente o sangue, contaminando aí pérfuro cortantes, né? Contaminando bancada. Uma gota de sangue seca na bancada de um laboratório, ela é potencialmente infectante para o vírus da hepatite B por uma semana, tá bom? Então, sangue aí é uma importante fonte de infecção. A via de transmissão, então, é a percutânea ou permucosa, tá bom? Através das relações sexuais, e percutânea por pérfuro cortantes. E todas essas doenças podem evoluir para uma cronicidade, tá bom? Aí a pessoa vai ter essa doença até comprometer tanto o fígado que ela vem a falecer por insuficiência hepática, cirrose ou coisas do tipo hepatocarcinoma, como é o caso do vírus da hepatite C, que pode evoluir para um hepatocarcinoma. A prevenção aqui no caso da hepatite B é aquela prevenção, profilaxia de contato, pré e pós-exposição, e tem vacinação também, tá bom? Então, nesse caso da B aqui também tem vacinação, certo? Na C e na D não temos vacinação, e aí é uma profilaxia de contato realmente. A utilização de EPIs, né, para a gente trabalhar aí na área clínica, manipulação de materiais como sangue, soro, né, sempre observando aí os equipamentos de proteção individual, certinho? Para evitar esse contato. E relações sexuais sempre protegidas, visto que também é uma fonte de contaminação, ok? Então, em resumo, transmissão entérica, hepatite A e hepatite E, e transmissão parenteal B, C e D. Certinho? Pessoal, desses vírus aqui, o diagnóstico, né? Então, vamos lá falar um pouquinho do vírus da hepatite A. É um vírus de RNA de fita simples, não envelopado, ou seja, ele não tem envelope, só tem o capsídeo hiposaédrico ali. Certinho? Tem vacinação, como vocês viram, e o diagnóstico é feito pela pesquisa, né, sorológica de anticorpos da classe IgG ou IgM, tá bom? A pessoa está com sinal clínico de hepatite, dor hepática, abdômen elevado, tá bom? Hepatomegalia, alteração ou não das bilirrubinas, visto que o fígado ele converte bilirrubina indireta em direta através de adição ali do ácido glicurônico, né? Nessa situação, formando matéria-prima para a composição da bile, né? Que fará parte da digestão das gorduras, que é depositada ali na vesícula biliar, e quando for fazer digestão de gorduras é lançada no duodeno. Então, se o fígado está inflamado, eu vou ter todos esses sinais e sintomas, independente de qual seja o motivo ou a motivação da inflamação hepática. Se for viral, também vai ter esses sinais e sintomas. E aí, detectando-se a presença do IgM, significa que a pessoa está com a doença naquele momento, e detectando a presença do IgG e do IgM, a pessoa está com a doença naquele momento. E se detectar só IgG, significa que ela teve a doença no passado presente ou remoto. E aí o que vai me dizer se é presente ou remoto? O teste de avidez imunológica, certo? Teste de avidez imunológica. Quando
o exame for de IgG de alta avidez, significa que ele é um IgG que foi fabricado no passado. Se for um IgG de baixa avidez, significa que ele foi feito no passado bem presente, tipo semana passada ou no mês passado no máximo, tá bom? Então, IgG apresentando alta avidez significa passado, tá bom? Passado remoto, ok? IgG de baixa avidez significa passado presente, né? Então, é isso aí. E o diagnóstico é feito pela pesquisa desses anticorpos ou pela encontrando aí também o vírus da hepatite A na circulação, né, ou nas fezes, certo? Visto que ele é transmissão oro-fecal, certinho? Então, olha só. No caso da hepatite A, eu tenho, na questão de semanas, 2 semanas, né, após a exposição, eu tenho um crescimento exponencial da viremia, né, dentro dos hepatócitos, e aí a formação do primeiro anticorpo, que é o anticorpo da classe IgM, já coincide aqui com o pico, o ápice, né, da viremia, onde os anticorpos já começam, entre a terceira e quarta semana, a combater a manifestação viral, e aí, obviamente, tem um declínio da viremia, né, do vírus de hepatite A. Depois ocorre, então, a troca de classe de cadeia de anticorpos. Eu tenho o início da produção de IgG, e aí, automaticamente, o IgM vai declinando com o passar do tempo, tá bom? E aí, o que permanece aí como memória imunológica é o IgG. Então, se você quer saber se você teve hepatite A no passado ou se você está imunizado por vacina, basta você dosar o IgG anti-hepatite A. Se for detectado, significa que você teve essa doença no passado ou foi imunizado contra ela, certinho? No caso da distribuição mundial, você observa aqui que nos países da América do Sul, África, e pacientes indo-europeus, você observa uma alta prevalência, tá bom? E baixa prevalência em países, né, que se preocupam realmente com saneamento básico e educação sanitária, né, que é Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Polônia, nem a Alemanha entra aqui direito, cara. Bom, e Austrália, tá bom? Aqui nessa situação. Hepatite B, né? A hepatite B, ela é, então, né, causada aí por um vírus envelopado, certo? E esse vírus envelopado, ele apresenta, né, na sua constituição, proteínas do envelope que nós chamamos de HBsAg, ou antígeno Austrália, certo? E esse vírus, ele tem vários marcadores, né, que a gente pode aí fazer um diagnóstico dele, certinho? Transmissão dele, como foi abordado, é uma transmissão parenteral, certo? E aí, nesse caso, ele, olha lá, ele apresenta essa proteína que eu chamo de HBsAg, que é uma proteína do envelope do vírus, e também tem essa proteína do capsídeo viral, que é a HBcAg, e a proteína HBeAg, que é uma proteína de transcrição viral, ok? E aí, sempre, ele invade a célula, coloca, como qualquer vírus, o seu material genético no interior da célula para se replicar e produzir novos vírus que irão brotar da célula e infectar novos hepatócitos, visto que o alvo dele é o hepatócito.
E como eu falei, o HBsAg, né, são proteínas presentes no envelope viral. Então, olha só aqui, uma micrografia eletrônica do vírus, né, a gente observa aqui, então, que ele é um vírus envelopado e que no envelope apresenta essas proteínas que eu chamo de HBsAg, tá bom? São proteínas do envelope do vírus da hepatite B. Lá no interior do envelope tem o capsídeo viral, e o capsídeo viral contém essas outras proteínas aqui, que eu chamo de HBC. C vem de capsídeo, e S, né, vem aí de envelope. Então, o antígeno do capsídeo viral eu chamo de HBsAg. As proteínas do envelope eu chamo de HBsAg. E HBeAg é proteína secretada não estrutural de função desconhecida, mas que ela está presente no momento da replicação do vírus. E por que eu estou citando essas proteínas? Porque são exatamente essas proteínas aqui que o seu corpo vai fabricar anticorpos contra ela. Então, para o HBsAg, o seu corpo vai fabricar o anticorpo, que eu chamo de anti-HBs. Anti-HBs. Tá bom? Para o HBcAg, o seu organismo vai fabricar o anti-HBc. Tá bom? Anti-HBc. E para o HBeAg, ele vai fabricar o anti-HBe, tá bom? Então, para cada uma dessas proteínas, o seu corpo vai fabricar um anticorpo específico, certo? E quem tomou a vacina do vírus, quem é vacinado aí contra o vírus da hepatite B, o único anticorpo que ele vai desenvolver é este aqui, ó, o anti-HBs. Por quê? A proteína que está presente na vacina é justamente as proteínas do envelope do vírus. Mas, professor, por que na vacina só inoculam as proteínas do envelope do vírus? Porque se eu fabricar anticorpo contra o envelope do vírus, eu vou destruir o vírus antes que ele entre na célula. E se eu destruir o envelope do vírus, como as proteínas de adsorção, né, elas estão presentes no envelope do vírus, o vírus fica impossibilitado de invadir a célula, tá bom? Então, basta eu imunizar você apenas com as proteínas do envelope. Por isso que quem é vacinado, a única coisa que ele apresenta é esse anticorpo aqui, ó, anti-HBs. Então, se você já foi imunizado contra a hepatite B, o único anticorpo que vai ser encontrado é o anticorpo anti-HBs. Agora, quem foi infectado com o vírus o vírus HBV, que é o vírus da hepatite B, certo? Ele vai apresentar todos esses outros anticorpos aqui, o anti-HBs, o anti-HBc e o anti-HBe. Então, quer saber se uma pessoa foi infectada com o vírus? Né? Basta você pesquisar esses anticorpos aqui, ó, anti-HBc e anti-HBe. Né? E aí, automaticamente, se a pessoa foi infectada, ela vai apresentar também o anti-HBs, certo? Mas a pessoa que foi vacinada, a única coisa que ela apresenta, ela não apresenta nem anti-HBc, nem anti-HBe, ela só apresenta isso aqui, ó, o anti-HBs, certinho? 3% das pessoas que têm hepatite B desenvolvem hepatite B crônica ativa, porque 3% das pessoas, ainda por causas desconhecidas, né, a gente não sabe por que elas não conseguem produzir esse anticorpo aqui, ó, anti-HBs. Se a pessoa não produz esse anticorpo, ela não consegue inativar a ação citopática do vírus. E aí ela desenvolve hepatite B crônica, certo? E aí 3% desenvolvem hepatite crônica ativa,
que pode evoluir aí para um carcinoma hepático, não é? E também infecções perianais com alto risco de antigenemia crônica, não é? Cirrose e hepatoma, certo? Então, olha só, chegando aqui num gráfico, certo? O que acontece? É um gráfico que mensura semanas por concentração, ok? Então, após a infecção, passa ali um período, né, de latência, certo? Aonde quase no finalzinho da terceira semana, entrando no meados da quarta semana ali, eu tenho uma expansão, né, do vírus dentro do organismo. Por quê? Você observa claramente o aumento da proteína do envelope, HBsAg, certinho? E o HBsAg, quanto mais eu encontrar, maior vai ser a concentração de vírus presente na pessoa. E aí, obviamente, a pessoa, né, como está lesando muito hepatócito nesse momento, eu começo a apresentar os sinais e sintomas, ok? Coincidindo aqui com o aumento da viremia. E olha só, a questão da replicação viral, como eu falei, vai estar bastante concentrado aqui a presença de HBeAg, e aí o seu organismo começa, né, a fabricar, então, anticorpos anti-HBC, né, que é um anticorpo contra o core do vírus, anticorpos anti-HBC da classe IgM, anti-HBC da classe IgG, certo? E anticorpo anti-HBS, que é um anticorpo contra, né, o envelope do vírus. E aí, à medida que o seu organismo começa a fabricar anticorpos, você percebe, então, a queda da viremia, né? O HBsAg vai em queda livre, porque o seu organismo já começou a fabricar anticorpos contra o capsídeo do vírus, que são anticorpos anti-HBC, contra a proteína de replicação, que é o anti-HBe, e contra as proteínas do envelope, que é o anti-HBs, certinho? E aí a pessoa tem, né, uma hepatite B aguda, né, que passa aí por sinais e sintomas, e logo evolui para uma recuperação com o seu sistema imunológico controlando a situação. Porém, pode acontecer, né, em 3% dos casos, como a gente viu, a hepatite B crônica, aonde eu tenho aí a presença do vírus por mais de 6 meses na pessoa, porque ela não consegue fabricar, né, esse anticorpo aqui, ó, anti-HBs. E aí, como que fica o quadro, né, de replicação dela? Olha aqui. O anti-HBs, perdão, o HBsAg sobe, ele encontra um equilíbrio, porque afinal de contas o seu corpo fabrica o anti-HBC, né, IgG e IgM, então ele encontra um equilíbrio, ele não vai aumentar, né, acima desses valores aqui, ok? Mas o seu organismo não fabrica o anti-HBs, tá vendo? Ele não tem aqui, ó. E aí, se não fabricar o anti-HBs, eu não consigo eliminar o vírus, e a hepatite se torna uma hepatite B crônica, ok? Então, eu vou observar todos os marcadores nessa situação. A hepatite B crônica, certinho? E aí, pessoal, nessa circunstância, algumas pessoas, mesmo vacinando, né, também não consegue desenvolver o anti-HBs. Ou seja, uma pessoa que naturalmente se infectasse com o vírus, ela ia desenvolver hepatite B crônica, certinho? Então, essa pessoa que desenvolveu hepatite B crônica, nem se tivesse vacinado, ela conseguiria a imunização, ok? Porque, como a gente viu, em 3% dos casos, a pessoa
não consegue produzir o anti-HBS. Se não produzir isso aqui, você não tem imunização contra o vírus, que é o anti-HBS. E aí o vírus continua replicando e montando o seu envelope, permanecendo com altas titulações durante todo o período da hepatite, que pode evoluir para um hepatocarcinoma também. Certinho? E aí, no caso né, de uma questão de infecção, evolução, né, de infecções de HBV por idade. Então, a gente tem um gráfico aqui de infecção sintomática, né, infecção crônica e a questão de idade. Pessoas mais velhas, então, elas têm aí, né, uma baixa porcentagem de desenvolver, né, uma infecção crônica. E aí, à medida, né, que eu tenho uma infecção sintomática, é mais presente aqui nas pessoas mais velhas. Bom, já nas pessoas aqui mais jovens, eu tenho uma alta probabilidade de desenvolver essas infecções de hepatite crônica, tá bom? Principalmente aqui porque até os 6 meses de idade, a gente viu que a pessoa não produz anticorpos. Então, aqui coincide com o aumento da cronicidade da doença. Então, a hepatite B, né, ela é uma DST, assim como o HIV também, e pode ser transmitido pelo parto, né, para os recém-nascidos. Então, tem que ser feito um pré-natal nessas circunstâncias. Por isso que determinar HIV e hepatite B, né, nessa situação, é importante para que se haja de uma prevenção no nascimento, certinho? No caso da hepatite B, né, ela tem aqui uma alta prevalência na maior parte do mundo, como vocês estão vendo aqui, e uma baixa prevalência, e já muda um pouco o quadro, né? Nesses países aqui, são países, né, tem bastante países aqui da América do Sul, e os países desenvolvidos aqui da Europa, Estados Unidos e Austrália continuam com baixa prevalência, tanto de hepatite A quanto hepatite B. E eu volto a frisar, nada como a educação, né, e a prevenção. E aí que no Brasil você observa um fator, né, interessante. No Centro-Sul e Nordeste ele tem uma prevalência intermediária. No Brasil não tem baixa prevalência, né? De nada, tudo aqui é muito intenso, certo? E alta prevalência aqui nas regiões, por incrível que pareça, né, regiões não tão populosas assim do Brasil. E isso dissemina para outros países. Coincidência ou não, será que é fluxo migratório? Não é? Baixo conhecimento associado a muita questão aí propensa à transmissão desse vírus, certinho? No caso, né, da hepatite B, tem vacina, certo? A vacina é a partir do plasma de portadores, que é uma vacina antiga, e a HBsAg clonado em leveduras. Então, eu vou produzir, através de leveduras, muitas proteínas de HBsAg, que ao ser inoculado no ser humano, produz o anti-HBs, tá bom? E no caso da hepatite C, não tem vacina, certinho? É um vírus RNA de fita simples, ele também é um vírus envelopado. Então, do vírus A não envelopado, B envelopado e C envelopado, tá bom? E aqui, o diagnóstico dele é a presença do vírus, né? Se eu detectar por PCR a presença do vírus, ou por pesquisa de anticorpos da classe IgG e IgM, tá bom? A pesquisa de anticorpos também detectaria aí a questão do vírus da hepatite C, certinho?
E ele está distribuído, né, aí sim, mundialmente, né? E a questão dos genótipos, né, mais prevalentes aqui, genótipo 1, né, ele é prevalente tanto mais nos Estados Unidos do que no Brasil, mas tem alta prevalência. Os genótipos 2 e 3, né, você percebe aqui que o 3 e o 2, ele tem, principalmente o 3, alta prevalência no Brasil, né, baixa prevalência nos Estados Unidos, e o genótipo 4, 5, 6 a gente observa apenas nos Estados Unidos. Pelo menos uma coisa aqui, né, a gente ainda não tem, que é esse genótipo 4, 5 e 6 aí a nível nacional, certo? E aí, como não tem vacina, esse vírus pode evoluir para uma cronicidade e, nessa situação, também provocar hepatocarcinoma. Certinho, pessoal? Então, o vírus da hepatite C, ele também evolui para hepatocarcinoma. E os anticorpos produzidos são anticorpos do tipo anti-HCV. E aí, olha só, à medida que eu tenho, não é, a infecção com o vírus, começa ali a ter a injúria, né, celular pelo vírus. Se tem injúria celular, eu tenho aumento desta enzima, né, que é a alanina aminotransferase, antigamente conhecida como TGP. Certo? Ela não é uma enzima específica do fígado, ok? Mas ela está presente na grande gama de células do meu corpo. Então, quando a célula se rompe, ela acaba, né, liberando TGP na corrente sanguínea. Então, nesse caso aqui, como o vírus está lesionando o hepatócito, eu tenho um aumento, né, de altos títulos aqui, da TGP, principalmente na época da viremia, onde eu tenho os sinais e sintomas, certo? Então, se tivesse aqui uma outra curva, né, apresentando aqui a viremia, seria assim, olha, o vírus vai replicando, aumentando, né, e aí eu já tenho sinais e sintomas apresentando aqui o meu TGP aumentado. E aí, como observa-se a elevação do título de anticorpo anti-HCV, né, começa a aumentar aqui, o vírus começa a declinar, ok? E aí encontra-se um equilíbrio entre vírus e anticorpo. E aí é sempre assim, o vírus, se o sistema imunológico dá uma deprimida, ele consegue replicar um pouco. Então, fica fazendo picos, né, de replicação, é uma hepatite crônica, né, com elevações esporádicas da enzima que sinaliza celular, que é a ALT ou TGP, certinho? E aí a transmissão, contato sexual, contato familiar, transfusões via parenteral, profissionais da saúde ou ainda desconhecidos. Não sei onde que eu peguei, né? Então, causas desconhecidas aqui ainda, certo? Também usuários de drogas injetadas e transplantados e transfusionados antes de 1993, né? Estão todos com risco aí de transmissão do vírus, certo? E aí nós temos aí os quadros agudos, que começa de uma forma bem insidiosa, provocando anorexia, dores abdominais, náusea, vômito. Na minoria dos casos você vai ter uma icterícia, e aí também tem casos relatados de hepatite C fulminante, que só foi relatado no Japão. Cara, eu sempre falo assim, quando a literatura fala só num lugar, não existe só num lugar. Mas acontece que, vamos pensar no Japão, né? O Japão é um país muito sério, certinho? Então, assim, é um país que aconteceu, eles não têm vergonha de mostrar a cara, eles não têm vergonha de publicar, eles não têm vergonha de pesquisar o que está acontecendo e expor a situação. Diferente de alguns outros países aí que têm por cultura esconder a situação e acabam provocando problemas a nível local,
né, a nível continental ou internacional, como aconteceu, né, eu demonstrei para você quando a gente falou de influenza, no caso lá da gripe espanhola, porque a Espanha declarou, mas o negócio aconteceu, foi em outro país, é o epicentro, certo? E aqui no Japão, fulminante só no Japão, porque o Japão detectou, relatou, documentou, mas isso acontece, né, em todos os países. Você viu que a hepatite C está presente em todos os países, certinho? E não é só no Japão, não. Por exemplo, nós estamos aí na pandemia do coronavírus. O primeiro país a relatar casos de meningite provocado por coronavírus foi o Japão. Então, o primeiro documento, o primeiro artigo, a primeira publicação veio de lá. E aí, será que acontece só lá? Lógico que não. Então, quando fala assim, hepatite fulminante só no Japão, é porque na literatura está falando que só tem indícios no Japão, por enquanto, porque foi relatado lá, certo? Mas isso pode acontecer em qualquer país, né? Desde que haja uma seriedade na pesquisa e no relato dos fatos, a gente fica bem informado, né? Em questão nacional, a gente sabe que isso é muito desconexo, né? Vai começar aí pela questão, vamos começar com uma questão bem simples, né? Quantos leitos de hospitais ainda estão disponíveis para ocupar nas regiões um manejamento de pessoas que precisem desses leitos de hospitais? A gente não sabe, né? Então, é simples assim, a gente não sabe nem leito, quanto mais os fatos verdadeiros que vêm por aí, né? Então, infelizmente, isso acontece, não é só no nosso país, é a nível mundial. Isso é uma cultura do ser humano tentar esconder e não resolver o problema. Anticorpos aqui, né, que a gente detecta nesse caso são os anticorpos da classe anti-HCV. E a TGP alta é um sinal. A pessoa TGP, então, é diagnóstico, ele é diagnóstico para ver lesão celular hepática. Mas essa lesão celular hepática pode vir por vírus da hepatite B, hepatite A, tudo dá aumento da TGP também, certo? Agora, é óbvio que a hepatite C ela é bem mais invasiva, certo? E vai dar uma TGP alta. E outras doenças hepáticas também aumentam a TGP. Ok? Mas o que está falando aqui? Anticorpos anti-HCV detectável, ausência de marcadores para as outras hepatites e TGP alta. Aí sim, você fecha um diagnóstico para hepatite C. Certinho? Pela sorologia já seria bons resultados, mas o que acontece é o seguinte: o vírus da hepatite C, essa sorologia para hepatite C, detectar anticorpos para hepatite C é muito complicado, cara. Eu tenho aí 16 para 17 anos de laboratório. Sempre, detecção de anti-HCV sempre deu problema no laboratório, sempre. Né? Então, assim, às vezes dá uma titulação baixa. A gente que é macaco velho de laboratório, a gente já sabe que essas titulações baixas normalmente são interferentes. Mas como que você vai soltar o resultado? O resultado está mostrando isso. Você pode pegar e secar o soro de tanto dosar aquilo que vai dar uma sorologia baixa. E aí lembra que quando a gente falou de HIV, eu falei assim, olha, pacientes com vacinação recente de influenza, se fizer a detecção de anti-HIV, vai dar a presença do anti-HIV reagente, reações cruzadas. Eu já vi muita coisa assim, que não está relatada na literatura, né? O brasileiro não tem hábito de relatar, certo? A começar por mim também, né? Eu não sou muito de publicar as coisas, eu compartilho mais com os meus alunos, mas não sou muito de publicar. E aí o que acontece? Eu já vi gente, né, da HCV positivo, detecção de anti-HCV positivo, baixo. Eu falei assim, não, essa pessoa não está com anti-HCV.
Aí pede para a pessoa, falar, volta daqui uma semana, dosa de novo. Ah, mas por quê? Aí já começa aquela situação, né? Não, é porque apresentou algum interferente, a gente quer ver se realmente é ou não é o vírus, certo? Aí a pessoa volta, dá não reagente, ok? E aí você libera o resultado não reagente. Você deu o segundo não reagente, sinal que o primeiro era interferente, certo? E às vezes acontece, a pessoa vem dar reagente no primeiro, reagente no segundo. E aí, o que a gente faz? Olha, na própria nota de rodapé, a gente pede para o médico confirmar essa sorologia aqui com PCR. Porque se no PCR eu encontrar o RNA do vírus, acabou, filho. Encontrou o RNA do vírus, você realmente está com o vírus. Agora, em algumas situações de sorologia positiva, pode ter um PCR negativo. Né? E HCV dá muito isso, dá muita reação cruzada, é muito frágil ainda o diagnóstico que a gente tem em cima de HCV, em se tratando da sorologia. E eu já vi casos assim, a pessoa chega no laboratório, está em jejum? Está em jejum, vai lá, colhe o sangue, aí você vai dosar da HCV positivo. Aí você olha no soro da pessoa, né, o plasma está turvo, você fala, essa pessoa não estava de jejum. Aí você liga a pessoa, né, vai conversar com a pessoa, fala, eu tomei um iogurte. Ah, pelo amor de Deus, cara, né, isso aqui não é brincadeira, não. Óbvio que eu não vou falar isso para a pessoa. Mas a pessoa está fazendo um exame e não observa o jejum obrigatório. Mas isso também é culpa de muito que vem vindo por aí. Quantos de vocês não viram nas mídias falando aí, o jejum não é mais obrigatório? Quem viu isso? Né? O jejum não é mais obrigatório. Quando a mídia generaliza, o jejum não é mais obrigatório, primeiro que ela está atendendo à visão mercantilista do processo. A maioria dos exames não requer um jejum obrigatório, certo? Mas existem exames que o jejum é fundamental, principalmente esses exames de sorologia, que a gente está detectando anticorpo, porque a lipemia provocada pela falta de jejum prejudica as determinações, provocando falsas reações reagentes ou não reagentes, deixando o profissional que está fazendo o diagnóstico numa situação muito complicada. E aí o que eu sempre oriento para os meus alunos é: dosou, repetiu, confirmou, libera, tá bom? E guarda o material na soroteca para possíveis situações que podem acontecer. Já aconteceu uma situação assim comigo. A pessoa foi para o laboratório, dosou HCV, com a prescrição, né, uma prescrição médica, foi lá, dosou HCV no equipamento, deu HCV positivo. Repetiu em outro equipamento, HCV positivo. Só porque estava dando baixo. Aí que eu fiz? Eu mandei para um laboratório de apoio. E lá no laboratório de apoio também deu HCV positivo. Aí voltou, liberou. Eu peguei e guardei o material. A pessoa olhou, e aí embaixo na nota de rodapé eu sempre coloco essa questão da HCV, que é um exame complicado. Eu sempre coloco. Em caso de suspeita clínica e apresentando resultados negativos, que pode acontecer também, recomendamos a critério médico a repetição após o intervalo de uma semana, porque em uma semana já muda muita coisa. Ou a conclusão do diagnóstico com PCR. Né? Achou o material de RNA do vírus, não resta dúvida que aquilo ali, a pessoa está infectada, certo? E às vezes acontece também a pessoa letárgica de produção de anticorpos, ela está no período de janela imunológica. O que é janela imunológica, Eben? É o período em que a pessoa ainda não produziu anticorpos em concentrações equivalentes para que ele saia na detecção do meu método. Isso é janela imunológica. Aí só o PCR vai detectar o quê? O RNA ou o DNA, se for um vírus DNA.
Nesse caso aqui é RNA, que é hepatite C. E aí, nesse caso, deu HCV positivo, hepatite confirmado. Um outro laboratório também, hepatite confirmado, então, liberou com a nota. A conclusão do diagnóstico deve ser feita por PCR, visto que pode acontecer resultados falsos positivos, principalmente quando está com valores baixos. A pessoa não foi no médico. O pessoal hoje tem mania de abrir exame, né? Abriu o exame, viu lá, HCV reagente. Aí, pesquisou o que era HCV, olhou, viu que era uma doença DST, brigou com o marido, brigou com não sei quem lá no emprego, brigou com o periquito, papagaio, não sei o que e tal. E foi, né, para o laboratório, depois querendo saber por que que ela não tinha hepatite e que o exame dela tinha dado positivo. Nossa, o material está aqui congelado, né? Alguma coisa você ingeriu, se você não tem, deveria ter confirmado por PCR, certo? Porque o seu material está aqui preservado, que a gente dosou em 3 lugares diferentes, deu reagente, certinho? Rapaz, essa mulher foi na altura, voltou, né? Por quê? Todo o diagnóstico tem que ser concluído, nesse caso aqui, por PCR. E aí, como se diz, se o médico pediu a determinação de anticorpo, ele pediu a determinação de PCR, gente? Não. Então, a pessoa tem que pegar o resultado e ir aonde, gente? No médico, né? E aí, o médico, né, na sua eficácia, ele vai pegar e solicitar o PCR para confirmar, porque ele sabe dessas interferências. A pessoa briga com todo mundo, né, não vai no médico e aí resolve processar o laboratório por causa disso. A amostra preservada, né, concluindo as várias determinações feitas, não tinha que se fazer, processo perdido. Então, por que eu estou contando essa história? É desgastante dosar isso aqui, sabe? Em algumas situações, inferem nesses mal-entendidos, principalmente porque a pessoa quebra, né, o sigilo. Porque aquele exame ali, ele é um exame endereçado para quem, gente? Para quem solicitou. E a pessoa quebra o sigilo, é igual você abrir uma carta, né? Aí sim, depois que o médico observou aquilo ali, que concluiu a conduta, aí ele passa o exame para quem? A pessoa. Então, assim, você não tem nada que ficar tomando decisões antecipadas antes que não se conclua o diagnóstico, certinho? Visto que o laboratório não tem autonomia de prescrição do exame. Em algumas situações, eu já até liguei para o médico, está nessa situação aqui, o senhor pode prescrever para que eu faça o exame para concluir o diagnóstico, para não ficar esse ping-pong, porque a gente sabe que hoje o paciente ele abre o exame antes de chegar e pode ser que dê problema, né? E em algumas situações até acontece do médico passar o exame, outras não, né? E tem situações como aquela do HIV que eu contei para vocês, que eu procurei o médico e não achava esse cara em lugar nenhum, e o marido da pessoa começou a ligar estressado, e eu falei, está acontecendo isso, então eu vou liberar o exame, né? Então eu queria queimar a etapa aqui para não ter que ficar o ping-pong. Resultado, foi no médico, o médico prescreveu, voltou para o laboratório, aí fica aquele ping-pong que não é interessante para ninguém. Então, a gente que trabalha com clínica laboratorial, a gente tem que conhecer principalmente, né, sobre todos os processos que nos envolvem, mas também, né, saber que tem situações que nos espreitam, que levam a essa zona de falsos positivos e falsos negativos. Como a gente viu lá na unidade 2, a questão da especificidade, da sensibilidade dos métodos. Todos os métodos são falhos, tá bom? E exigem aí uma experiência e uma tratativa para fechar o diagnóstico. Nenhum diagnóstico é fechado com um só tipo de exame.
É por isso que começa com a triagem de anticorpos, nesse caso da imunologia, termina com a confirmação da biologia molecular. Ah, Ellen, por que então não vai logo para a biologia molecular? Porque ninguém paga por isso. O ideal é que fosse. Né? Mas o seu convênio não paga por isso, você com certeza não vai pagar por isso, apesar de ser uma realidade muito melhor. Né? Tudo ser determinado por biologia molecular. Certo? Na biologia molecular você tem as certezas. Aí é só se tiver troca de material mesmo para dar alguma coisa errada. Certo? Isso que a biologia molecular é 99,9% de acerto. Certinho, pessoal? Então, com isso, né, eu encerro a questão das viremias. Né? Vimos aí na última sessão o vírus Epstein-Barr e na aula de hoje, sarampo, cachumba e hepatite. Ok? São os vírus aí pertencentes. E aí não deixe, né, de ir lá no seu livro complementar, né, o seu diagnóstico, complementar as suas análises. No livro seu trata de hepatite A, B, C, D e E, tá bom? Onde as principais são as que eu já abordei, a B e a C, certinho? E não deixe de fazer os seus exercícios, ok? Exercícios de atividade diagnóstica do seu portal, sempre, como eu falei, né, tem para cada unidade, cada sessão, uma atividade diagnóstica a qual você é avaliado por ela, ok? E já concluo essa semana, então, fazendo aí a atividade diagnóstica da sessão 3, da unidade 4. Né? Então, entra lá, já faz, e conclua também com as atividades do seu livro, certinho? Semana que vem, então, nós voltamos no processo revisatório, certo? Para que venhamos nos preparar para a segunda avaliação oficial. Segunda avaliação oficial, ela também vai ser online, né? Nos moldes da primeira avaliação. A diferença é que essa segunda avaliação ela conterá não 10 questões, mas 20 questões, onde 16 são questões objetivas e 4 questões serão subjetivas, onde você vai escrever, né, sobre aquilo que é questionado na questão. No mais é a mesma coisa, o link vai ser liberado no momento da sua aula e você vai ter o momento da sua aula para executar esta avaliação, certinho? E aí, diferente da primeira também, a primeira a gente deu aí a abertura, né, do link por uma semana, não é? Porque o pessoal não estava acostumado, é uma novidade. Agora, né, a questão do link ele vai ficar aberto só no dia da sua prova, tá bom? Então, o dia da sua prova é a quinta-feira, a gente está marcando aqui, né, pelo nosso calendário, a avaliação para o dia 18, tá bom? 18 de junho, certinho, pessoal? Dia 18 de junho. E aí vocês, né, terão condições aí, na semana que vem, de fazer uma revisão, na próxima semana, de elaborarmos questionamentos e encerramento, e depois vem a prova. E o link vai ser disponibilizado para vocês no dia 18, às 8 horas da manhã, né? E aí vai ficar até, né, o dia 18, às 0 horas, certinho? Se tiver alguma outra alteração, eu falo para vocês, mas a princípio é isso. E o link da avaliação eu vou postar aqui, ó, na unidade 4, seção 3. Então, unidade 4, seção 3. Essa aula está sendo gravada, eu vou colocar aqui, olha, no momento aula, e também depois eu vou postar aqui o link no dia da sua prova, dia 18, às 8 horas da manhã, eu venho aqui e posto o link. Vocês podem chegar, acessar
fazer a sua avaliação, concluir a sua avaliação, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Professor, me tira uma dúvida. A sua matéria é nível 1 ou é nível 2? Ela... E agora você me apertou aqui. Eu não tenho essa resposta para te dar no momento aqui. É nível 2, né, pessoal? Nível 2. Mais alguma pergunta aí? Para mim, no AVA aparece nível 2, 2.500 pontos. Nível 2. O professor, tem Oi. algum trabalho que você passou além das atividades do ATA? Eu pedi para fazer as atividades do ABA. Né? É só atividade. Desafio nota máxima. Atividades do ABA e desafio nota máxima. E as do livro também, né, professor? Sim, só porque as do livro eu já determinei o prazo de entregar, né? Já passou. O AVA ainda está em tempo, porque eu solicitei a última hoje, né? O desafio nota máxima também eu solicitei semana passada. Professor, as do AVA é só responder no AVA, né? Eu tenho que mandar para você também. É só responder no AVA. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Essas atividades que era do livro, já passou o dia de entregar, professor? Já. Então, pessoal, as atividades eu vou estar concluindo agora, né, e lançando até o dia 31. Né? Então, é o meu prazo limite de lançamento de nota, ok? Assim, quem já fez, eu já lancei, né? Agora falta publicar. Então, a minha data limite de publicação, dada pela instituição, é até o dia 31. Então, não posso extrapolar essa data, estarei publicando, né, até a data da instituição. Então, hoje é 29, olha, eu tenho até domingo para lançar isso, ok? Então, eu acredito que até amanhã eu já tenha lançado essas notas e publicado, ok? Quem já me entregou, eu já agradeço, né? Já até lancei, só não publiquei ainda, porque eu estava aguardando, né, esse fechamento da aula de hoje, certinho? E aí concluam, né, até no prazo de amanhã, dia 30, as atividades aí da unidade 4, seção 3, né, que são os 4 últimos exercícios que faltam ali do AVA, de pré-aula e pós-aula, certinho? A partir disso, então, eu estarei fechando e lançando a nota. Ok, pessoal? Professor, só mais uma pergunta. As atividades lá da nota máxima tem que enviar para o senhor ou de lá o senhor vê? De lá eu vejo. Ah, não, então tá bom. Então, quem concluiu já está tudo certo. Ok, obrigada. Por nada. Tá bom, pessoal. Se não tem mais perguntas, eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem, onde a gente volta para fazer a revisão, tá bom?